E aí, pessoal, beleza? Mais um R2 Cortes aqui pra vocês. Obrigado vocês que estão assistindo, como sempre, acompanhando, dando essa força. Não esqueça aí também de continuar dando a força como? Dando like, compartilhando esse vídeo e se inscrevendo nesse canal aí também. E, lógico, sempre, sininho das notificações para vocês poderem receber todas as novidades aí do nosso canal. Bom, nós acabamos de gravar aqui um podcast, né? Como a gente sempre faz, e hoje a gente vai fazer agora esse trecho exclusivo. Por que que chama exclusivo? Porque você só vai ver aqui no R2 Cortes. E nós vamos continuar nosso papo com o Rogério Carvalho, né? Que é o terapeuta especializado em dependência química, mas nesse momento nós vamos falar de um outro tipo de dependência. Nós vamos falar o que eu chamei aqui, o que eu usei esse termo, nem sei se existe, mas eu usei de dependência tecnológica e de jogos. Então, vamos ver. Aliás, Rogério, obrigado também por ter aceitado participar aqui do nosso canal de cortes. Valeu Vamos lá, também. que nós pudermos ajudar. Então, explica para. Vamos começar a falar do celular, né? Que eu acho que é o mais comum. Explica como se dá hoje a, a procura de um dependente de celular na clínica de vocês. Em que situação que a pessoa está? Ronaldo, por enquanto, esse é o problema. Não tem, ou se tem, é muito pouca a procura por tratamento deste tipo de dependência. Então, as pessoas ainda não enxergam isso como um problema a ser tratado. Mas é uma tendência, né, que isso aconteça a curto prazo aí, as pessoas começarem a ter esse tipo de adesão ou de procura por esse tipo de tratamento. As dependências tecnológicas, né, celular, computador, videogame, assim como outras dependências, nós falamos de compulsões. Então, todas elas têm a mesma característica, uma relação com o assunto prazer. Então, desde lá de trás, da questão da dependência química até aqui a questão da dependência tecnológica, qual é o centro a ser atacado, né? As compulsões. E compulsão nada mais é do que uma relação repetitiva com a questão do prazer. Então, o que, que acontece na dependência tecnológica? É a mesma coisa que acontece na dependência química, que é a mesma coisa que acontece na dependência alcoólica. A repetição com a relação do prazer. Então, todas essas questões, celular, computador e videogame, para aquelas pessoas que têm esse tipo de dependência, elas na verdade estão reproduzindo uma relação de prazer. Ficar em contato com aquilo estimula tanto as áreas de prazer do cérebro que acaba gerando uma dependência, que nada mais é do que a compulsão. E isso precisa ser tratado porque gera dano, né? Quando você pega aí um adolescente, um jovem, ou até mesmo um adulto que não sai de frente do computador para tomar banho, para se alimentar, para ficar jogando, Putz, uma coisa mais normal, fala. é a mesma coisa que o cara lá que faz uso de álcool e droga tá fazendo, né? Ele tá se abstendo da vida de uma forma para ficar ali saciando a sua compulsividade, no caso, pela questão tecnológica, né? Como a gente consegue diferenciar hoje uma dependência tecnológica de uma necessidade? Porque hoje, a gente falar hoje de celular ou computador e tudo mais, a gente vive em prol dessas máquinas. A Uhum. gente, nossa vida está dentro da máquina, ou profissional ou pessoal está lá dentro dessas máquinas. E como diferenciar um vício de uma necessidade, só o uso necessário? Nós podemos utilizar a seguinte medida: o tanto que eu dependo dessa tecnologia, desse aparelho, desse computador. Então é mais ou menos assim, ó. Se o meu celular quebrar hoje e eu até amanhã, quando a loja abrir para eu comprar outro, eu tiver ansiedade, insônia, preocupação,
Você entende? Eu posso ter indício de estar tendo um problema, porque a loja vai abrir daqui algumas horas. E aí E eu, você fica eu desesperado. posso comprar outro e vida que segue. Mas essas 6, 7, 8, 10 horas que eu vou ficar sem é tão angustiante que parece que eu vou ter uma crise de ansiedade, uma sensação de quase morte. Então, essas características, elas diferenciam a necessidade da dependência. É aquele cara que trabalha também com computador o dia inteiro e chega em casa, não lembra do computador. Então isso é só necessidade. É uma necessidade. Agora, se o cara chegar em casa, chegar, ligar o computador e continuar, aí já pode falar que é uma compulsão. E aí entra dentro do que nós estamos conversando na temática de hoje. Eu chego em casa e eu vou ligar o computador para continuar trabalhando, se for essa a questão, por exemplo, né? Eu tô fazendo isso por necessidade, eu tô fazendo isso porque eu tô disfuncional, porque eu sei me relacionar com o computador, eu não sei relacionar com meus familiares. Então, qual é a questão, né? Eu acho que tudo isso vai revelando o quanto de problema que alguém possa estar tendo com essa questão da tecnologia. É uma tendência, infelizmente, né? É, Nós vamos cada vez mais evoluir, a tecnologia ela não vai retroceder, então nós só vamos ter cada vez mais. Mas isso mostra também o quanto que, enquanto indivíduo ou sociedade, nós não estamos adoecidos, porque se eu estou trocando a relação pessoal com alguém pela relação tecnológica, e isso está se tornando uma tendência, como que isso não revela, né, de adoecimento da parte de alguém? E como que poderia se tratar isso? Boa pergunta. Porque a gente estava falando no podcast é, sobre dependência química, que tem você tem alguns procedimentos já preparados hoje em dia, você tem os passos, você tem medicamentos, tudo que ajuda. Você acha que medicamentos também seria uma saída? Sei lá, para ansiedade, alguma coisa? No caso da É, dependência tecnológica, né? por que que eu estou usando o termo compulsões? Porque toda dependência ela tem a mesma característica, a compulsividade. E o que que é a compulsividade? Nada mais do que a repetição de estímulo numa determinada área do cérebro. Então eu posso fazer isso com várias coisas. Tem gente que faz isso com comida, tem gente que faz isso com sexo, e tem gente que faz isso com o celular. Então o que está acontecendo e como que isso pode ser tratado? Se o que tem que ser tratado é a compulsividade, então talvez a metodologia sirva para tratar também a questão tecnológica. E você acha que pro vício de jogo é semelhante também, então? Sim, Tudo. porque está tudo dentro do campo da compulsividade. Então, o tratamento medicamentoso, ele vai abordar as outras áreas que sofrem com essa compulsividade, né? Então, você vai tratar a ansiedade ou outras reações físicas e emocionais que a pessoa tem com o tratamento medicamentoso e a terapia ou o tratamento psicológico, eles vão complementar esse tipo de abordagem de cuidados. Sim, sim. E no caso da dependência tecnológica é complicado pelo seguinte. Eu imagino você detectar, porque às vezes a pessoa pode estar sendo produtiva. Ela tem compulsão de ficar no celular, mas ela está sendo produtiva, ela está interagindo virtualmente ou não, mas ela está tendo uma vida social e profissional dentro do celular, dentro daquela caixinha, mas está tendo. Então, às vezes é difícil você é, perceber que isso pode ser um vício, né? Pode, porque é o que a droga também faz. Você percebe que o caminho ele é muito parecido? O cara começa a fazer o uso e abuso de álcool e droga, e enquanto ele for funcional, o consumo ele é aceito pelo núcleo familiar e social, por exemplo. Sim. Assim como você acabou de descrever na questão do cara ser funcional, mas ter a dependência. Então demora para perceber? Demora,
por conta da funcionalidade. Se nós pararmos para olhar para o dano, o que está acontecendo? Eu conheço pessoas, por exemplo, que elas têm uma vida ativa tecnológica. E que se tiver que praticar isso daqui que nós estamos fazendo, a pessoa não consegue. Então, quem que ela é no mundo virtual? Pensa numa pessoa sociável, conversa, tem assunto, tem diálogo, faz e acontece. E quando precisa ter um contato direto e pessoal, ela não consegue. Então, nós temos alguém que é funcional dentro do mundo tecnológico? Sim. E no mundo real? Não. Eu acho que isso é uma doença social e está se agravando cada vez mais. Você vê menos pessoas interagindo ao vivo, vamos dizer, né? Sim. Em loco. São tendências que estão vindo aí. Para mim isso é uma loucura absurda, mas eu vou fazer o quê? Tem gente que prefere namorar com holograma do que namorar com um ser humano. Não dá pra entender, né? Cara, eu sei que tem tara pra tudo, mas não, né? Aí não dá. Não, é uma doença que a gente vai sofrer se não tiver nenhum. Vai sofrer, porque hoje você já vê famílias em restaurante, todo mundo no celular, ninguém conversa. Né? Sim, é verdade. Tanto que a minha rede network, a minha rede de amigos, nós temos assim um combinado, né? Quando nós temos os nossos momentos de encontro, a regra básica é: chegou, se não desligar o celular, vai para gaveta. Eu acho sensacional isso. Tinha um bar até, eu não sei se você já viu, tinha um bar que ele tinha um copo cortado, você já viu? Sim. O copo encaixava em cima do celular. Ou você não ia ter como ficar fazendo os dois. Então você tinha que deixar o celular. É para poder resgatar a relação interpessoal das pessoas. Eu também, pessoalmente, às vezes eu tô no ambiente, eu fico irritado e falo. Somente quando eu tô na minha casa. Da pessoa ficar no celular enquanto a gente tá batendo um papo. Sim. Não, às vezes eu tô aqui com meus filhos e falo, não, eu só vou consultar um negócio. Porque às vezes a gente tá falando algum assunto e aí alguém tem dúvida sobre o assunto, a pessoa para consultar. Correto. E isso já me irrita. Mas na grande maioria você vê que esse comportamento é muita coisa fútil. Às vezes o cara abre 10 vezes para olhar a mesma tela do WhatsApp que não tem mensagem nova nenhuma. É só o hábito de ficar entrando no aplicativo. E aí depois entra em depressão porque não tem mensagem. É bom pra terapia, né? É verdade. Ai, cara. Bom, e só pra gente não se, porque é um corte isso, né? Pra gente não se alongar muito. Vamos falar um pouquinho de jogos, né? Do vício em jogos. Como você acabou de falar, tudo compulsão, tá dentro da compulsão. Mas eu sei que, por exemplo, nós falamos de dependência química no podcast, nós falamos agora de dependência tecnológica, que isso tudo traz problemas de saúde e problemas psicológicos. No jogo, quais problemas de saúde e psicológico que podem acarretar aí? Os mesmos que na dependência tecnológica e os mesmos do que na dependência química. Eu não cheguei a tratar, mas eu conheço pessoas, acompanhei pessoas que tiveram um problema sério de depressão porque tiveram perdas consideráveis por questão de jogos, de apostar e perder tudo. Vi pessoas apostarem e perder casa em jogos, carro, moto. Qual é a consequência disso? Aí vem a depressão, problemas de relacionamento, baixa qualidade de vida. Então, o problema da compulsão dos jogos não é muito diferente do que as outras compulsões. Perda de relacionamentos, perdas financeiras, perda de qualidade de vida. Então, tudo isso acaba vindo no pacote dos vícios. Quer dizer, mas as perdas são semelhantes, mas algum tipo de perda pode se agravar mais dentro do vício dos jogos, pode se agravar mais... né? No caso dos jogos, do lado financeiro, eu acho que sempre é o mais grave, né? Sim, é o primeiro que é percebido. Eu acho que é interessante falar também, porque a dependência dos jogos, não na sua totalidade, mas em grande maioria, ela é uma dependência cruzada.
Então, não tem a dependência só do jogo. Às vezes ela é acompanhada pela dependência da bebida. Às vezes ela é acompanhada da dependência da droga. Então tem ali uma dependência cruzada. No caso dos jogos, tem muito disso. Entendi. É verdade. Aí complica muito mais, né? Muito mais. Duas coisas. Porque a porta de entrada, às vezes, não é a droga, é o jogo. E o jogo abre a porta para os vícios nas drogas. Isso a gente tem lá vários casos que hoje estamos tratando, acompanhando, que são exatamente do jeito que eu estou te descrevendo. Aí hoje você tem muito site de aposta aí, né? Então tá muito mais Muito. fácil apostar. Demais. E pelo menos alguns sites de apostas que eu já entrei, que eu conheci, eles têm sempre lá um campozinho lá que é pra pessoa ler e eles até oferecem ajuda pra se você achar que tá viciado ou não, né? Uhum. Quer dizer, você acha isso efetivo ou só conversa pra boi dormir? Eu acho no mínimo justo. E eu acho que isso teria que acontecer também com a área dos jogos, assim como acontece, por exemplo, com a parte do tabagismo, tem uma política muito parecida com essa também, em alguns locais, né? No Brasil tudo é muito mais difícil. Mas eu acho sim isso válido, no mínimo justo. Pelo menos dá informação, né? Você dá informação e, de certa forma, se necessário, você também tem ali a contrapartida, né? Porque você estimula a dependência, mas você também trata a consequência. E você acha que o brasileiro está preparado para essa libertação toda dos jogos? Brasileiro, não. Não. Que nem, Nós, que nem começaram a falar de liberar o bingo de novo. cara, nós temos um problema sério de educação. Então eu penso que enquanto nós não tivermos uma estrutura, e infelizmente para ajudar nós tivemos uma pandemia aí que trouxe um déficit considerável para a área da educação, estamos um pouquinho mais lá atrás do que já estávamos antes. É Então, verdade. o assunto educação aí faz muita diferença, porque você ter essa proposta, mas tendo uma estrutura de educação, você tem alguém mais preparado entrando dentro daquilo. Hoje, dentro da realidade que nós temos as pessoas muito despreparadas entrando dentro disso daí. Na verdade. É isso aí, cara. Muito bom. Mais alguma coisa a acrescentar nesse nosso canal de cortes? É só isso. Cara, se puder, não beba, não fume, não entre por esse caminho, não faça uso de droga, porque cuidado com as dependências, seja elas quais forem. Existe um ditado popular que fala que tudo que é demais faz mal. Isso é verdade. É, sim. Quero deixar essa mensagem para você aí. Espero poder ter contribuído, ajudado você de alguma forma. E você vai ajudar mais também passando seus contatos aqui no nosso canal de cortes. Falar. Pode falar. Então tá a página do Facebook, Acompanhamento Terapêutico. Telefone para contato 11 99742 2624 11 9 3249 5072. Gente, então amanhã vocês vão ver. Amanhã, eu não sei nem porque eu tô falando. Se você tá assistindo agora, não vou nem falar isso, que amanhã não. Você vai estar assistindo aqui, vai estar toda a descrição de todos os contatos deles aqui. Vai estar aqui na descrição desse vídeo. Falou, gente? Obrigado pra vocês de novo. Valeu. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção, pela companhia de vocês. Fui. Valeu.